Venho falar com você, confirmar o que você tem colocado diante do altar do Senhor através da palavra dele. Nessa noite, em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui os teus servos diante da tua presença. O Senhor conhece as aflições, o Senhor conhece as angústias, as preocupações. E nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha continuar usando o teu servo para falar conosco, através da tua palavra. A tua palavra que tem nos curado, que tem nos fortalecido, que tem trazido esperança para as nossas vidas. E a tua palavra que tem nos direcionado. E muitas vezes nós não entendemos a situação que estamos passando, o deserto que estamos passando, as tempestades, o gigante que tem se levantado. Mas todavia, ó Pai, nós sabemos que o nosso Redentor vive e o Senhor se faz presente aqui nesta noite. É o Senhor que está no controle e no comando de todas as coisas. E nesta noite, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para falar com a tua igreja através da vida do teu servo, através da tua palavra. Continua, ó Pai, usando o teu servo para falar conosco nesta noite. Que nesta noite o Senhor venha visitá-lo, Senhor, com a força do Senhor, com a coragem do Senhor, com a ousadia do Senhor, fortalecendo a vida dele nesta noite. E eis-nos aqui, continua falando com cada um de nós aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, primeiro livro, comecinho. Capítulo 3, versículo 17. Amém? E Adão disse: visto que estendeste a voz, que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Podeis assentar, irmãos. A nossa vida é feita de escolhas. Adão escolheu o caminho, e Eva. Tinha de tudo. Tinha um jardim, tudo preparado por Deus. Ele só tinha que cuidar daquilo que já estava pronto. Só tinha que manter limpo. Toda a árvore já estava no lugar, dando frutos, e era só se alimentar. Mas agora, ele se encontra
nas fadigas, no suor, e a palavra de Deus diz que a terra não ia dar de bom grado como ele tinha antes. Ele tinha presença, ele tinha um alimento, ele tinha tudo. Agora ele começaria uma caminhada longe de tudo aquilo, longe de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Mas Deus o avisou. E está sempre nos avisando através dessa palavra. Só que nós podemos retornar àquele jardim, retornar àquele alimento, aquilo que Deus cuidou, que Deus preparou para ele. Será que hoje, se você quiser caminhar com Deus, Ele vai te prosperar? Ele vai encher o teu celeiro? Vai te dar uma vida boa? Lógico que vai ter aquela dificuldade, porque tudo que é novidade dá trabalho para a gente se adaptar. Se tirar você dessa cidade e colocar numa cidade estranha, você vai demorar a se adaptar lá. Não vai ter os mesmos amigos, não vai ter as mesmas companhias, porque lá você não conhece ninguém, vai começar do zero, e você vai ter que se adaptar. Não é verdade? Então, quando a gente começa a andar nesse caminho, o mais difícil é a adaptação. É você se adaptar, é você morrer para o mundo e nascer para Cristo, e tudo isso que a gente é cansado de falar e de saber, mas difícil de andar nesse caminho. Mas se você quer comer do bom e do melhor dessa terra e andando com Deus, é preciso um esforço. No meio dos abrolhos, que é das ervas daninhas, haverá uma grande colheita quando você anda com Deus. Tem sentido, o verdadeiro sentido da vida. Pode observar, às vezes a gente faz alguma coisa, a gente anda em alguns caminhos que não são os caminhos de Deus, depois parece que tem um vazio dentro de nós, uma coisa ruim. Por quê? É porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Através do maligno, da serpente, entrar no jardim, fez com que Adão e Eva aprendessem a mentir, a manipular, a não querer mais andar, a não querer mais obedecer à palavra de Deus. Deus permitiu, livre-arbítrio. Ele já tinha falado para Adão: não pode comer dessa árvore, do fruto dessa árvore. No dia que você comer, você vai morrer. Então, quando você se depara diante da palavra, quando nós estamos reunidos aqui, o Senhor fala: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Mas como que você vai acreditar se você não tem fé? E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Adão agora estava por sua conta. Ele não tinha mais aquela proteção de Deus, aquele cuidado que Deus tinha, de chegar na virada da tarde e conversar com ele. Não tinha mais. Ele escolheu isso. Se agora ele quisesse comer, ele tinha que plantar no meio do sol escaldante, do solo duro, do solo árido. E se ele quisesse buscar alimento, ele tinha que andar mais longe. Enquanto que quando ele estava lá no jardim, tudo estava próximo, tudo estava perto, mostrando o quê? Que Deus cuida quando a gente anda nesses caminhos. Então vamos ver, Gênesis capítulo 41. Como é isso? Gênesis 41, 37. 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa,
e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Deus cuida ou não cuida? José tinha acabado de sair de um presídio. É lógico que ele estava lá inocentemente, mas ele saiu daquele lugar. Ele teve que andar nos caminhos de dificuldade, ele teve que se desviar do mal, ele teve que suportar tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, na família dele, por causa da palavra que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado uma semente para José. E aquele lugar árido, aquele lugar que você tem que trabalhar de sol a sol, eram as dificuldades vindas na vida de José. Mas ele continuava sempre em pé, acreditando que aquilo que Deus tinha dado para ele era bom. Mesmo lá no presídio, depois de ter sido injustamente acusado, era bom. Ele sabia que Deus cuida. O problema maior na vida da gente é que a gente às vezes não consegue esperar o tempo de Deus e ao mesmo tempo não consegue caminhar junto com Deus. E aí muitas pessoas ficam para trás, a fé começa a diminuir, a fé começa a ficar pequena, e aí começa a se distanciar. Foi assim lá no Egito. Quando Deus tirou o povo da escravidão e colocou aquele povo no deserto, muitos não conseguiram ver a maravilhosa glória de Deus que estava acontecendo. Muitos não conseguiam ver o maná caindo. E às vezes alguns de nós não conseguem enxergar o maná caindo. A palavra de Deus é a mesma, o maná é a palavra de Deus. Aí Deus transforma a vida de algumas pessoas e outras não fica do mesmo jeito. Por quê? Não é tudo igual? Não somos iguais? Somos, externamente nós somos iguais, mas a palavra de Deus transforma de dentro para fora. Então algumas pessoas começam a ser transformadas, e se você olha do lado de fora, você não consegue enxergar, só quem consegue enxergar é Deus. E José continuava ali firme. Agora, qual que é a vantagem de você estar andando com Deus? Porque quando você está andando com Deus, no meio dos abrolhos, ou no meio da dificuldade, você colhe coisas boas, alimentos bons, que te transforma em outra pessoa, numa pessoa que é moldada pela palavra de Deus. José poderia ter desistido. Às vezes a gente quer desistir numa situação, às vezes não é fácil. Não é fácil. Mas eu sempre falo, quando você passa por essa grande dificuldade e continua glorificando o nome de Deus, você começa a ser transformado, ficar mais forte. As batalhas todos os dias nós vamos enfrentar, é por isso que lá em 1 Pedro e 2 Pedro fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando? Todos os dias. Porque todos os dias vem a tentação, todos os dias vem a dificuldade. Quando você abre um celular, tem coisa boa e coisa ruim. Tem ou não tem? Você está vendo coisas boas, de repente vem coisas ruins, aí você tem que aprender a filtrar e repreender. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque é assim que nós somos. Nós somos fazendo, a gente tem que andar até a gente tornar-se parte dessa palavra, porque ela fica dentro de nós. E foi isso que aconteceu na vida de José. Aquela semente que Deus tinha entregado na mão dele tinha que ser plantada. E ela ia ser plantada aonde? Aonde que aquela semente que Deus... Qual que era a semente que Deus entregou para José? Um sonho, a qual os seus irmãos se debruçavam diante dele. Ia ser uma pessoa grande, não era isso?
Mas quando Deus deu aquele sonho para José, foi da noite para o dia? Não, teve perseguições dos seus irmãos, quase o mataram, venderam como escravo, mentiram para o seu pai que tinha uma fera, tinha comido. E José continuava lá na frente fazendo a vontade de Deus, assim como nós estamos aqui fazendo essa mesma vontade. E eu quero que vocês peguem essa fé de José e coloquem dentro do coração, que vocês vão ver a diferença. Porque eu não quero que vocês fiquem para trás, eu quero que vocês continuem caminhando conosco para frente, a terra de Canaã. Porque quando o Senhor abrir as portas da prisão, o que é as portas da prisão? É aquilo que te aprisionava, é aquilo que nos aprisionava antes. O que eram as prisões? O que são as prisões para nós? Concupiscência, soberba, tudo isso que o mundo oferece. Vocês lembram quando o povo saiu do Egito? O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro daquele povo. É por isso que precisou dar naquele deserto, vendo as maravilhas de Deus. E José continuava no meio de todo o abrolho, no meio de toda a dificuldade, no meio do sol, mas ele continuava na presença de Deus. E quando se torna você com a presença de Deus na sua vida, as dificuldades vão sendo vencidas, tempo a tempo, dia a dia. E quando José menos espera, as portas da prisão se abrem e ele vai de encontro a nada mais, nada menos do que o homem mais poderoso do Egito, o rei, o faraó. E com a palavra e a interpretação do sonho que o próprio Deus tinha dado para José, por que fez José estar naquele lugar? Não foi o sonho que Deus tinha dado para ele? O sonho de Deus na vida de José, o sonho levou José à prisão. E o sonho de José levou à interpretação do sonho de Faraó. Uma coisa ligada à outra. E o que é mais bonito de tudo, sabe o que é? É que foi 7 anos de fartura. E naqueles 7 anos de fartura, o Senhor falou para José: coloca tudo no celeiro, guarda tudo, coloca tudo, vai guardando, porque quando vier a escassez, quando vier a falta da chuva, quando vier a falta do alimento, o celeiro estará cheio. E aí as outras pessoas vão vir até vocês. As outras nações vão vir aonde vocês estão para alimentar daquilo que Deus preparou. E foi isso que José fez. Então, através dos abrolhos que José andou, das dificuldades do sol, das mentiras dos seus irmãos, das perseguições, das lutas e de tudo que teve na vida desse menino, das injúrias, das falsas, ele venceu. Ele venceu porque ele estava o tempo todo com Deus. É isso que nós temos que fazer, estarmos também o tempo todo com Deus. Não é só na igreja, você tem que carregar, Ele está dentro de vocês. Vocês têm que carregar para suas casas, para o trabalho, para os seus lares. Aí Ele vai proteger vocês de todas as diversidades. Elas vão vir? Vão. Mas se você continuar firme, se nós continuarmos firmes, uma hora o Senhor vai abrir aquelas cadeias, vai quebrar aquelas cadeias e abrir aquelas prisões, abrir aquilo que te aprisionava, aquilo que você tinha dificuldade de sair daquele lugar, e vai colocar você diante de coisas boas e maravilhosas. Em Mateus capítulo 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, as multidões vieram da cidade seguindo por terra.
Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. O lugar era o quê? Deserto. O povo estava atrás de Jesus, mas o lugar era o quê? Deserto. É no deserto que vem as maravilhas de Deus. Pode observar. Quando Jesus foi batizado, o Espírito o conduziu ao deserto. Quando o povo sai da escravidão do Egito, o Senhor os conduziu ao deserto. E mais uma vez, uma multidão seguindo Jesus estava onde? No deserto. O que tem no deserto? Nada. É por isso que o Senhor faz milagre neste lugar. E Ele cuida. Então, uma multidão no meio dos abrolhos, no sol, numa dificuldade. E aí que vem a grande maravilha de Deus. Não tinha nada para aquele povo se alimentar. Mas por que aquele povo saiu da sua zona de conforto para ouvir a voz de Deus? O Senhor se compadece daquela situação e ao mesmo tempo vai dar uma aula para os seus discípulos, que era Pedro, João, Tiago, André e todos os outros. E naquele momento, o Senhor Jesus pergunta: o que vocês têm? Nós não temos nada aqui que dá para esse tanto de gente. 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus mostra para eles, ao mesmo tempo mostra para nós: não importa se você estiver no deserto com pouca coisa para se alimentar. Lembra, Ele é quem plantou lá no jardim. Foi Ele quem trouxe a semente e semeou no jardim para Adão se alimentar quando quisesse. E é o mesmo Deus que está aqui no meio de nós. E é esse mesmo Deus que está aqui no meio dessa multidão falando: o que vocês têm? 5 pães, 2 peixes. Então manda o povo sentar. Provavelmente os discípulos ficaram pensando: o que ele vai fazer? Será que vai alimentar com esse pouquinho que tem aí? E aí começa a vir a multiplicação. Então, quando você segue a palavra de Deus e você anda no deserto, a multiplicação ela vai chegar na sua casa, na minha casa e na nossa casa. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa que você tem que saber: você vai ter que andar no deserto. Você vai ter que se desprender do mundo. Porque às vezes parece que Deus não está ouvindo você, mas Ele ouve todo o tempo. Às vezes somos nós que não temos força para dizer para Deus: Senhor, olha para mim, faz alguma coisa, me fortalece, me torna espiritual, me mostra essa voz que eu não consigo ouvir, me mostra essa palavra que eu não consigo entender, fala comigo, o porquê que eu estou vindo aqui, o porquê que nós estamos vindo aqui. Eu sei o sentido de eu estar aqui. Você já se perguntou para você, cada um de nós já perguntou: o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui nos alimentando desse pouco que o Senhor Jesus transforma em muito e nos dá sentido da vida. Porque senão a vida fica só trabalhar, trabalhar e trabalhar, e ela perde o sentido se você ficar só nisso. Porque se você não tiver Deus, é só vaidade. Se você não tiver Deus, é só passageiro. Com Deus é eterno.
E aquele povo nunca esqueceu o que aconteceu ali naquele momento. E nem os discípulos. Então você vê o tanto que é grandioso. Quando você se esforça, se você se desprende da zona de conforto para buscar realmente esse alimento. Porque existe algo por detrás da palavra que a gente só vai enxergar se a gente estiver perto. Aquelas pessoas que não seguiram aquela multidão, que ficaram para trás porque achou que estava longe, aquelas pessoas só ouviram falar do milagre que tinha acontecido, mas as outras fizeram parte do milagre, alimentaram do milagre. É isso que nós temos que fazer, alimentar dessa palavra maravilhosa. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas elas também vão, e vêm as vitórias também, quando nós caminhamos com Deus. 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, Samuel 16, 10, 16, 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse: pois Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Então Samuel, através da palavra de Deus, foi até a casa de Jessé para ungir um dos filhos, só que ele não sabia. Ele não sabia quem era. Ele não sabia o porquê ia ungir também. Mas ele foi. Ele andou distante. Poderia ser morto por Saul, que era rei. Mas mesmo assim ele venceu todos os medos e foi até aquele lugar. E chega lá, ele começa a ungir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E aí ele fala: uai, cadê? Não é nenhum desses. E era quem? Davi. Estava onde? Nas malhadas, colhendo os abrolhos, colhendo no meio dos abrolhos, no meio da dificuldade, no meio do sol. Não sabia que a vida dele ia mudar daquele dia. E é isso que nós temos que estar preparados, sabe por quê? Se você não desiste, todo dia está querendo ouvir a palavra de Deus, pode ser que um dia Samuel, que é a palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, fale com você. Porque se você não tiver, vamos supor, se Davi não estava naquele lugar, estava trabalhando, cuidando das ovelhas, na dificuldade e no suor. Mas Samuel foi determinado naquele lugar para ungir ele. E quando ele sai e é ungido, começam a vir mais dificuldades na vida de Davi. Só que aquele que plantou o jardim é quem estava com ele agora. E agora ele não ia só alimentar do seu esforço, mas ele ia colher também daquilo que é o esforço de Deus para nós. É que quando você coloca Deus na sua vida, a colheita fica maior, fica grandiosa. Quando você coloca Deus na sua vida, o sol não te queima tanto. Quando você coloca Deus na sua vida, vai vir momentos que você vai ficar triste, vai ficar machucado no teu coração, mas Ele te restaura e te fortalece mais ainda. E aquilo que você passou, se passar de novo, não vai ferir você. E é isso que é a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Davi se tornou um grande nas mãos de Deus, plantando sementes.
Agora ele estava colhendo, depois de um tempo que ele andou, no meio das perseguições de Saul e de todas as outras que vocês sabem, e venceu, porque nós somos vencedores em Cristo. Mas a gente, para continuar vencendo, é preciso de todos os dias essa mesma luta. Todos os dias a gente, se você cair, levante. Se você ficar triste, sorria, fale com Deus. Porque esses grandes homens também tiveram momentos de muita e grandes dificuldades. Mas eles aprenderam a confiar cada vez mais em Deus. E nós também. Eu tenho me tornado um pouco mais forte do que ontem. E amanhã serei mais forte do que hoje. E cada um de nós também temos que fazer esse esforço. Porque não é fácil, e é isso que faz você se agradar de Deus. Ou você acha que a primeira vitória de Davi contra Golias já resolveu o problema dele? Não. Foi ali que começou a vir todas as outras. Todas as outras. Mas ele foi lutando e vencendo. Porque agora ele não lutava mais sozinho. Em Eclesiastes capítulo 2, Eclesiastes 2, 6. Você não sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Fiz para mim açudes para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Provi-me de cantores e das delícias dos filhos dos homens. Mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos, e não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. As minhas o quê? Fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, como fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Fadigas. Fadigas é quando você planta alguma coisa para você se alimentar sem Deus. Aquilo não te mata a fome, aquilo não mata o desejo, aquilo não te mata a vontade, não sacia a sede. Tudo aquilo que você alimenta do mundo não mata a sua fome. Jesus falou: aquele que beber de mim nunca mais terá sede, aquele que comer nunca mais terá fome. É os desejos do mundo, que parece que não supre, e é só vaidade. Você sabe quem estava falando aqui? Salomão. Um rei mais sábio de todos os tempos até os dias de hoje, principalmente os dias de hoje, porque os reis e os governantes de hoje, misericórdia. Salomão. Mas Salomão cometeu um grande erro. Ele achou que ele conseguiria por si só plantar e colher e matar a sua fome. E aí ele descobre que tudo isso que ele fez, tudo isso que ele construiu, tudo isso que ele prosperou, não valeu a pena nenhum sem Deus. E é esse ensinamento que ele passa para mim, passa para vocês. Só trabalho sem Deus é fadiga. Só trabalho, só viver sem Deus é fadiga. É só vaidade. Mas com Deus é amor, é alegria verdadeira, é propósito nas nossas vidas. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, igual Ele teve com esses grandes homens que andaram com Ele. Só que aí Ele vai mudando o seu cenário para você observar isso, porque Ele não pode te empurrar, mas Ele pode mudar onde você está passando.
Ele pode pegar você e falar assim: é aqui nesse caminho. Mas ele pode pegar o caminho que você não está enxergando e colocar na sua frente, falar assim: olha, observa e aprende com essa palavra, porque é assim que foi comigo. Foram nesses momentos de grande dificuldade no sol, quando um dia eu perguntei: será que a vida é só isso? Será que a vida terminou, acabou, apagou a luz, igual quando você olha para trás e não consegue enxergar em determinado momento da sua vida? Será que é só isso? Um dia o Senhor deu a resposta e disse: não, tem mais, tem vida eterna, tem alegria, tem fé, tem tudo isso que eu mostro para vocês. E é só caminhar e acreditar. Não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo procurava a Deus. Deus deu a escolha, assim como deu a escolha para Adão. Tem um jardim, você pode comer de tudo que você está aí. Tudo, prontinho, é só cuidar. Mas se você não quiser, você vai morrer e você vai comer agora, vai ser no sol. Vai ter que plantar, vai ter que suar. E se eu não estiver perto, vai virar só vaidade. Para terminar, Lucas capítulo 5, Lucas 5. Lucas 5:2. E viu um dos barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão estava fazendo o que mais os seus sócios? Mas João, Tiago, pescando. Passaram a noite inteira, não pegaram nada. Passaram abrolhos, só dificuldade. Passaram a noite inteira e chegaram como tinha saído, sem nada. E naquele momento, alguma coisa acontece na vida deles. Jesus pega o seu barco, sobe em cima, começa a pregar o evangelho. Pedro começa a prestar atenção, porque Jesus estava no barco dele. E quando ele termina aquela pregação, ele fala para Pedro: volta e lança as redes de novo. Pedro tenta questionar, porque era um pescador profissional. É a mesma coisa de falar de cada um de vocês, da profissão de vocês, como que faz. Vocês falam: não precisa de me falar, que eu sei. Mas Pedro, mesmo ouvindo aquela palavra, ele resolve fazer a vontade, e volta, e lança a rede. E aí mostra a diferença que é você estar com Deus e estar sem Deus. Sem Deus, a noite inteira, não pegaram nada. Com Deus, voltou só um pouquinho para trás, lançou a rede, teve que chamar outro barco. Porque é Ele que planta a semente. É Ele que nos dá a semente. É Ele que faz com que a semente cresça. É Ele que cuida de nós. É Ele que pega nós no meio dos abrolhos, dos espinhos e das dificuldades e faz a gente prosperar, espiritual, financeiramente e tudo mais. E depende, sabe de quem? De mim e de cada um de vocês. Porque todos esses grandes homens que foram a sua vida mudada, foi mudada porque eles permitiram, porque eles quiseram, porque eles fizeram a diferença, lutaram para fazer sentido na vida. E esse mesmo sentido eu peço para vocês: lutem por ele, lutem pela palavra de Deus, faça algo diferente, que seja um pouquinho, que você vai ver tanto que agrada a Deus. Igual o irmãozinho, foi lá, comprou um revestinho para colocar os louvores. Olha, você não tem noção do que isso agrada a Deus, porque você está fazendo algo por Ele, e tudo é por Ele, tudo é para Ele. É por isso que nós somos crentes. E quando a gente faz esse pouquinho para Deus, menino, a plantação é grande,
a colheita é grande, porque Ele é quem cuida de nós, amém? Por isso eu agradeço essa palavra maravilhosa, que ela venha ficar no meu e no seu coração, e possa fortalecer e mostrar o caminho, o melhor caminho, o caminho que nos leva à vida eterna, amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar agradecendo a Deus por estarmos aqui, por essa rica palavra que Ele ministrou no nosso coração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui, por ter recebido, ó Pai, esse alimento nesta noite. Papai querido, nós te louvamos porque em tudo nós temos visto a fidelidade do Senhor, o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, na vida de cada um dos nossos filhos, no nosso lar. Nós temos contemplado, Senhor, a tua fidelidade em tudo. E apenas, Senhor, a tua graça nos basta. Que o Senhor venha continuar nos direcionando, que o Senhor venha continuar, Senhor, derramando da força do Senhor, da alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, mesmo naqueles momentos mais difíceis, que o Senhor nesta noite venha nos levantar, que nós venhamos andar de cabeça erguida, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, e é o Senhor que peleja por cada um aqui nesta noite. Aonde nós não conseguimos ir, o Senhor já está agindo. Aonde nós não conseguimos, ó Pai, fazer, o Senhor já está fazendo, porque o Senhor é o nosso Deus. Papai querido, diante de Ti, nós queremos agradecer a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, de cada um, ó Pai, que escutou a Tua palavra nesta noite, que o Senhor venha abençoá-los com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha abençoar o irmão ainda que vai trabalhar, e que o Senhor venha, Papai querido, guardar cada um deles e nos guardar debaixo das suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as 12 consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.